minutinho, deixa eu começar a gravar. Aí. Bom dia, gente. Primeiro eu queria agradecer o Gilberto e o Luciano por terem aceito participar da banca de apresentação do trabalho de conclusão final de curso do Daniel, né? É um prazer, tá? Recebê-los aqui, agradecer a prontidão e assim, o tempo meio curto, né? O Daniel, sim, sempre foi um excelente aluno, tá? Para mim, ele trabalhou na iniciação científica para mim, me ajudou na monitoria. Então, assim, é pessoa que eu conheço de muito tempo, sei da capacidade, sei da vontade dele de crescer. Então, eu tenho certeza que esse trabalho que ele desenvolveu lá na França, junto com o Armando, vai acrescentar muito, né? Ainda mais trazendo um equipamento que para nós aqui ainda é uma novidade o uso, né? Do Reflux Classifier. Então, primeiro agradecer vocês, gente, passar a palavra para o Daniel. Daniel, você tem em torno de 30 minutos para fazer a sua apresentação e aí depois eu passo para a banca, tá? Beleza. Eu vou deixar o meu microfone no mudo aqui e se minha rede oscilar, eu desligo minha câmera também, tá bom? Perfeito. Pode começar. Tá bom, bom dia, gente. É um prazer estar aqui para apresentar o meu trabalho. Eu intitulei meu trabalho Análise de Rota de Processamento de Minério de Ferro em escala piloto, com concentrador gravítico Reflux Classifier, com separadores magnéticos. Meu nome é Daniel. Quem me orientou nesse trabalho, né, foi a professora Rízia. E vamos começar. No sumário aqui, né, estão aqui os tópicos que eu quero falar hoje. Eu tentei seguir a mesma lógica do texto, da monografia. Primeiro eu vou introduzir meu projeto, falando da importância dele, para em seguida falar do objetivo e relevância. No terceiro tópico eu vou fazer uma pequena revisão bibliográfica do Reflux, né, como a professora disse, é um equipamento novo, principalmente aí na indústria do minério de ferro. Vou caracterizar a minha amostra, caracterizar o minério que eu trabalhei. Já no quinto tópico eu vou falar do beneficiamento para cada fração granulométrica do meu material. Vou apresentar os produtos finais. No sexto tópico eu quero passar a minha conclusão do projeto. E no sétimo tópico estão as referências bibliográficas. Então, começando com a introdução, eu queria retomar lá o título do meu trabalho, né, que é a análise de uma rota de processamento, ou análise de uma rota de beneficiamento. Ela demanda uma investigação de cada etapa de concentração de um minério, que foi o que eu fiz aqui nesse trabalho. Essa investigação da rota de beneficiamento, ela retorna resultados de produtividade e qualidade no beneficiamento do minério, produtividade e qualidade aqui principalmente associadas à qualidade química, né, o teor químico do meu concentrado, do meu rejeito, e também as recuperações mássica e metalúrgica. E por que fazer isso, né? Por que analisar uma rota de beneficiamento? Eu responderia que é porque cada minério ele apresenta suas próprias particularidades e por isso não existem receitas prontas no beneficiamento mineral. O minério ele pode ser até mesmo proveniente de uma mesma formação geológica, de uma mesma mina, e ainda assim, dois minérios diferentes, eles vão responder diferentemente a um mesmo processo ou ao mesmo equipamento. E com isso, né, os processos de separação magnética e gravítica, eles foram testados sobre diversos parâmetros de operação, com o objetivo de atingir um concentrado final de alta qualidade, né? E essa alta qualidade aqui, ela diz respeito a duas especificações, né, as especificações químicas e as especificações granulométricas. Em relação ao conteúdo químico, eu espero ter nesse concentrado final um mínimo de 65% de ferro, e máximo de 5% de sílica, 1,2% de alumina e 0,085% de fósforo. Em relação à granulometria do concentrado final, eu esperava 10 a 15% acima de 1 milímetro e menos que 30% abaixo de 0,15 milímetros.
Isso aqui foi baseado na produção de sinterfeed, né? Com esse concentrado final, então ele alimentaria uma planta de sinterização, e essas especificações aqui são para o sinterfeed. Isso aqui, é lógico, vai variar, né, de empresa para empresa e também ao redor do mundo, mas foram essas especificações aqui que eu defini, né, para fazer esse trabalho. Então, durante o meu trabalho, foi possível identificar os processos mais e menos sensíveis à mudança de parâmetros de operação, aqueles que retornam os melhores resultados e os que produzem concentrado dentro das características, né, dentro das especificações aqui definidas. E é isso que eu vou procurar apresentar aqui. Passando para o objetivo e a relevância do projeto, o primeiro objetivo, o objetivo principal, foi avaliar uma rota de beneficiamento usando o refluxo e separadores magnéticos em escala de bancada e piloto para a produção de sinterfeed a partir de um determinado minério de ferro. Um segundo objetivo foi relatar a sensibilidade de cada processo e cada equipamento que eu utilizei à mudança dos parâmetros de operação. Um terceiro objetivo aqui, que está ligado ao segundo objetivo, foi identificar como cada parâmetro de operação interfere na produção dos resultados, ou seja, na produção de concentrado e rejeito. E um objetivo final, aí, um objetivo mais geral, né, que enquanto eu estava escrevendo a minha monografia e preparando essa apresentação, eu procurei aqui apresentar para os estudantes de engenharia de Minas e também áreas afins, como as empresas da indústria da mineração, como elas podem conduzir seus testes prévios de beneficiamento em escala de bancada e piloto para obter dados importantes na construção e no desenvolvimento, né, de uma usina de beneficiamento. Aqui o principal equipamento do meu trabalho, né, o Reflux Classifier. A imagem aqui à esquerda, a fotografia à esquerda, é o equipamento piloto que eu trabalhei. Ele é chamado de RC300. À direita da fotografia, a gente tem um desenho esquemático desse equipamento piloto. E aqui à extrema direita, nós temos o equipamento industrial, que é fornecido por essa empresa aqui, a FL Smith, com sede, ela tem inclusive um escritório em Belo Horizonte. Para começar a falar desse equipamento, eu queria trazer esse desenho esquemático aqui do David Hunter, que é um pesquisador lá da Universidade de Queensland, na Austrália. O refluxo ele é um separador gravítico à base de água que utiliza a própria polpa de alimentação como meio denso, ou seja, essa própria polpa de alimentação ela entra aqui no equipamento, ela forma uma cama fluidizada aqui na zona intermediária desse equipamento, que funciona como um meio denso autógeno. A gente pode chamar isso aqui de um meio denso autógeno. A densidade desse meio denso, ela é inferida e ajustável na zona intermediária através de sensores de pressão, representados aqui no desenho esquemático por ΔP, né? Eu tenho um sensor aqui mais em cima, um sensor mais embaixo, que vai inferir a densidade dessa cama, e eu vou ajustar aqui a densidade digitalmente, né, para a densidade que eu estou procurando. Já na parte aqui inferior do equipamento, eu tenho a injeção de água de fluidização. Essa água sai aqui em pequenos orifícios, que injetam essa água de baixo para cima, criando esse movimento de refluxo, né, aqui dentro do equipamento, em que todas as partículas que entram aqui na alimentação, por exemplo, as partículas de menor densidade, elas vão entrar aqui, elas vão reagir com essa cama fluidizada, com esse meio denso autógeno, e vão ser impelidas aqui para o overflow, depois de passar por essa câmara de lamelas. Enquanto as partículas de maior densidade, elas entram na alimentação, reagem com a cama fluidizada e seguem para o underflow. Essas lamelas inclinadas aqui, né, elas têm um objetivo fundamental, que é aumentar a área de sedimentação. Então, se eventualmente uma partícula fina e densa, que deveria ir para o underflow, ela é impelida aqui para a parte superior do equipamento, né, por ser mais fina, ela ainda tem mais uma chance de sedimentar nessa câmara de lamelas e voltar aqui para o sistema do equipamento e ser concentrada mais uma vez, né, ou ter mais uma chance, né, de reagir com esse meio denso autógeno. Agora eu queria falar desse trabalho aqui muito interessante desses pesquisadores australianos, o David Hunter,
alguns pesquisadores aqui da Universidade em Queensland também, o Kevin Galvin, que trabalha muito com refluxo, lá na Universidade de Newcastle, também na Austrália. Eles trabalharam com minério ultrafino de ferro, usando o refluxo piloto, um equipamento muito parecido com o que eu utilizei. O minério deles tinha top size em 106 micrômetros, e no geral eles alcançaram 66,1% de ferro, com a recuperação metalúrgica de 80% em apenas uma separação, e para uma fração mais fina aqui, de 20 a 38 micrômetros, eles alcançaram 68,8% de ferro, com recuperação de até 94,7%, e com a fração aqui abaixo de 20 micrômetros, eles chegaram em recuperações metalúrgicas de até 57%. Então, esse equipamento ele funciona também processando minério ultra fino, né, as frações muito finas, aqui numa fração siltosa, né, teve um resultado muito bom. Isso aí pode contribuir muito com a redução da geração de rejeito, né, na concentração do minério de ferro. Agora eu gostaria de caracterizar minha amostra, né, caracterizar meu minério. Meu minério estava dividido em 4 frações granulométricas, sendo que a fração mais grossa aqui estava entre 3,35 e 1 milímetro, e a fração mais fina, que ela está toda passante em 0,1 milímetro. Eu queria caracterizar fisicamente, né, primeiro, falar da distribuição granulométrica, que eu obtive os resultados através do peneiramento a úmido, e também caracterizar quimicamente, né, falando dos teores de ferro, de sílica, alumínio e fósforo, que eu descobri usando a técnica da fluorescência de raio-x. Para a fração mais grossa, a fração entre 3,35 e 1 milímetro, eu tirei uma amostra de aproximadamente 200 gramas, peneirei a úmido, e eu obtive um resultado aqui com aproximadamente 1/3 dessa massa passando na peneira de 1 milímetro. Ou seja, o material era todo para estar acima de 1 milímetro, mas 1/3 passou na peneira de 1 milímetro. Isso aqui eu posso dar a primeira característica, né, do meu minério. Ele é um minério bastante friável, ele é quebradiço, macio, né? E o próprio manuseio desse material, a homogeneização, o quarteamento e o próprio peneiramento, né, fez com que esse material se fragmentasse em tamanhos menores e eu tivesse esse resultado aqui no peneiramento a úmido. Essa fração entre 3,35 e 1 milímetro, ela representa 18% da massa total do minério. Ela tem 56,5% de ferro, 16% de sílica, 0,54% de alumina e 0,074% de fósforo e quase 27% aqui de substâncias minoritárias, né? Agora, passando para as frações abaixo de 1 milímetro, a primeira delas é a fração entre 1 e 0,4 milímetro. Eu fiz o peneiramento a úmido dela e eu tive um resultado aqui com 20% passante na peneira de 0,4 milímetro, mais uma vez aí representando, né, essa característica de friabilidade do meu minério. Eu peneirei também a fração intermediária entre 0,4 e 0,1 milímetros. Eu tive um peneiramento aqui mais eficiente, né, vou colocar assim, mais de 90% passante na peneira de 0,4 e menos de 10% passante na peneira de 0,1. Já a última fração, a fração mais fina, eu tive mais de 90% passante aqui na fração de 0,1, assim como deveria ser, né? Em termos da massa de cada uma dessas frações, aqui tem a maior representatividade, que é a fração intermediária, entre 0,4 e 0,1, com 45,9% da massa total. E já em relação aos teores químicos, a fração mais rica em ferro é a fração entre 1 e 0,4 milímetro, com 61,5% de ferro, e a fração mais pobre, né, é a fração abaixo de 0,1 milímetro, com 44,8% de sílica no seu conteúdo químico. Agora eu vou entrar na parte mais importante do meu trabalho, né, que é o beneficiamento mineral. Eu continuar falando das frações separadamente, né, que elas foram beneficiadas de forma separada. A fração mais grossa eu usei um separador magnético de baixa intensidade. As frações intermediárias aqui eu fiz o teste em meio denso para simular a concentração gravítica em escala piloto, né, que foi feita com reflux classifier. E a fração mais fina, abaixo de 0,1 milímetro, que eu usei a separação magnética de bancada e piloto.
aqui para ficar claro, né, qual que foi o trabalho. Eu trouxe esse esqueminha aqui. Então, eu recebi esse material com topsize em 3,35 milímetros, e todo esse material que estava acima de 1 milímetro, eu processei usando um separador magnético de baixa intensidade, em 1.400 Gauss. Eu tenho meu primeiro concentrado. Já o material entre 1 e 0,4 milímetros, eu usei a separação gravítica, né? Primeiro o teste em bancada, o teste meio denso, para depois usar o refluxo piloto. A fração entre 0,4 e 0,1 milímetro, o mesmo processo da fração anterior, né? O teste meio denso de bancada e depois o teste no refluxo classifier piloto. E a fração mais fina, passante, em 0,1 milímetro, eu usei a separação magnética tanto em escala de bancada quanto em piloto. Aqui nesse desenho está representando o teste piloto, né, em campo médio e campo alto, de 3.600 e 7.000 Gauss. Mas vamos passar por cada uma delas, né, detalhadamente. Primeira fração mais grossa, eu usei esse equipamento aqui. Ele é um separador magnético de campo estático, em 1.400 Gauss. Ele é usado também a seco, né, o material é alimentado aqui seco. E a principal observação aqui dessa fração é que as partículas elas não estão bem liberadas nessa fração mais grossa, e a gente vai observar isso nos resultados, né? A gente perde aqui quase 30% do ferro para o rejeito, né? Uma recuperação metalúrgica de apenas 70,2%. Também é um concentrado com teor baixo, né? Relativamente baixo de ferro, com 59,6% de ferro, apesar de que a gente recuperou a maior parte do ferro reduzido, aqui representado pelo FeO, né? 7,15% no concentrado. FeO aqui a gente ligou ele a magnetita, apesar de estar ligado a guetita também, mas a gente observa aqui que a maior parte da magnetita foi concentrada nesse processo. Eu peneirei a úmido esse concentrado, e mais uma vez aqui eu tive 40%, né, até mais, massa passante na peneira de 1 milímetro. Mais uma vez mostrando aí a friabilidade desse minério. Seguindo agora com a segunda fração granulométrica, fração entre 1 e 0,4 milímetros, foi proposto o reflux classifier para concentrar essa fração, mas antes do reflux a gente fez o teste meio denso. Aqui tem uma imagem para ilustrar o teste. Esse teste aqui não é dessa fração, né, mas está aqui, foi feito os mesmos procedimentos. Ajustamos a solução de SPT para 2,85 gramas por centímetro cúbico. Obtivemos uma recuperação de ferro altíssima no concentrado, né, de 99,6%, e uma concentração de ferro aqui importante também, né, de 65,8% de ferro no concentrado, no material afundado. Com isso, nós podemos partir para o refluxo piloto. Está aí nosso equipamento. Aqui estão os parâmetros de operação, né? Eu testei diferentes densidades aqui em quilograma por metro cúbico para descobrir qual daria o melhor resultado. E o melhor resultado ficou aqui em 1.800 quilogramas por metro cúbico, onde nós tivemos uma recuperação metalúrgica de 88,1%, mais baixa do que o teste meio denso, né? Mas uma concentração de ferro mais alta do que o teste meio denso, né? O concentrado ficou com um teor de ferro mais alto do que o concentrado meio denso, com 67,6% de ferro e apenas 3,9% de sílica. Eu fiz a análise granulométrica tanto da alimentação quanto dos produtos, e que a gente observa que o nosso equipamento aqui, o Reflux Classifier, ele não concentra só por densidade, mas ele concentra também por tamanho, né? Sendo que a maior parte das partículas grossas, elas seguem para o underflow, junto com o concentrado, enquanto a maior parte das partículas finas, elas seguem para o overflow aqui, junto com as partículas menos densas que compõem o rejeito. Agora, a fração entre 0,4 e 0,1 milímetros, o mesmo processo da fração anterior. Anterior ao Reflux Classifier, nós fizemos o teste meio denso, ajustamos a solução de SPT lá em 2,85 gramas por centímetro cúbico, e obtivemos uma recuperação metalúrgica, uma recuperação de ferro muito alta, né, mais uma vez, 99,5% do ferro ele afundou, e um concentrado aí mais alto ainda do que o teste anterior em meio denso, né, 66,1% de ferro. Com esses resultados aqui, nós podemos partir para o Reflux Classifier piloto.
O mesmo procedimento, né, o mesmo equipamento, agora os parâmetros de operação um pouco diferentes. Nós variamos também a água de fluidização, né, a taxa de água de fluidização que é injetada aqui. Nós variamos entre 1,2 para esses dois valores, né, não entre eles, mas o valor de 1,2 e o valor de 1,5 metros cúbicos por hora, e também diferentes densidade de cama fluidizada para ver qual seria o melhor resultado. E esse resultado aqui foi considerado o melhor, em 1.950 kg por metro cúbico, com água de fluidização de 1,2 metro cúbico por hora, que a gente teve um concentrado com teor altíssimo de ferro, né, 68,3%, altíssimo se comparado com os resultados que eu apresentei anteriormente, e com uma recuperação de ferro muito importante aqui também, de 92,9% de ferro. Mais uma vez, né, esse concentrado aqui do reflux, ele teve um teor de ferro mais alto do que o teste meio denso. Eu peneirei a alimentação e os produtos, e mais uma vez a gente observa aqui, né, o concentrado com a maior parte das partículas grossas, enquanto o rejeito com a maior parte das partículas finas. Seguindo agora a última fração granulométrica, fração abaixo de 0,1 milímetro, foi proposta a separação magnética para essa fração. Para isso, nós fizemos duas grandes campanhas de separação magnética em escala de bancada. Aqui nesse slide eu vou apresentar a primeira campanha. O primeiro processo foi peneirar em 45 micrômetros esse material, né, para simular uma deslamagem. E aqui nessa deslamagem a gente já perde mais de 40% do ferro para essa lama. Então, uma perda importante aí do ferro. Nós fizemos esse corte aqui em 45 micrômetros porque a gente previa que esse material fino iria interferir no processo, né, de forma negativa e ia atrapalhar os processos seguintes. Esse material deslamado ele foi levado para o Davis Tube em 2.000 Gauss. Com isso, nós temos nosso primeiro concentrado, com um teor altíssimo aqui de ferro, 69,4% de ferro. O rejeito do Davis Tube ele seguiu para o equipamento de escala de bancada também, o GS50 da Gauss-Tec, que foi ajustado em 5.000 Gauss. Nós temos nosso segundo concentrado aqui, com teor de 59,1% de ferro, e o rejeito desse equipamento seguiu para o mesmo equipamento, né, mas agora ajustado para 7.000 Gauss. Nós temos nosso terceiro e último concentrado, com teor de 16,4% de ferro, e 74,1% de sílica. Uma qualidade muito baixa aí na concentração em 7.000 Gauss. E aqui a gente já observa, né, que nossa fração abaixo de 0,1 milímetro, ela não responde bem a esses campos muito altos, né? Mas continuando, agora a separação magnética em escala piloto, esse material passou um separador magnético de campo estático em 3.600 Gauss. O rejeito dessa separação magnética seguiu para o Minimag, um equipamento da Gauss-Tec, né, de campo magnético ajustável. Nós ajustamos para 7.000 Gauss e tivemos dois concentrados. Esses dois concentrados nós deslamamos eles depois. Nessa lama aqui a gente perdeu 24,5% do ferro contido nesse concentrado. O nosso concentrado aqui de 3.600 Gauss, ele teve um teor de 66,7% de ferro, enquanto o concentrado de 7.000 Gauss, a gente teve um teor de ferro de 27,3%. Aí aqui nós temos dois caminhos, né, a seguir. Assim, nós temos que resolver se a gente quer ficar com um concentrado mais rico em ferro, então tem um teor alto de ferro no nosso concentrado final, mas ficar com uma recuperação metalúrgica, uma recuperação mássica mais baixa, ou prosseguir, né, com um teste em 7.000 Gauss, perder qualidade no nosso concentrado final, mas recuperar um pouco mais aqui de ferro e um pouco mais de massa também. Para investigar mais isso, né, para entrar mais a fundo nessa questão, nós voltamos para a escala de bancada, fizemos lá a deslamagem, 45 micrômetros, que a gente perde uma massa importante aqui na lama. Esse material deslamado, ele seguiu para o tubo de Davis, ou Davis Tube, né, em 2.000 Gauss. Nós temos aqui um concentrado com um teor de 69,4% de ferro no Davis Tube. O rejeito do Davis Tube seguiu para o GS50
em 5.000 Gauss, e a partir desse momento nós decidimos testar diferentes parâmetros para investigar a fundo até onde a gente consegue ir com a separação magnética dessa fração abaixo de 0,1 milímetro. O primeiro parâmetro que foi testado foi o tempo de lavagem. Nós variamos aqui entre 5, 10 e 20 segundos. A lavagem com campo magnético ligado, né? Então a lavagem do concentrado ali, nós usamos 5, 10 e 20 segundos. Variamos também a massa da alimentação, testando para 15 e 30 gramas. E variamos também a abertura da matriz aqui, variamos para 0,5 e 1,5 milímetros. Com todos esses resultados aqui, nós escolhemos um deles, né, que foi considerado o melhor, tempo de lavagem de 10 segundos, a massa de alimentação de 15 gramas e abertura de matriz de 0,5 milímetros. Em 5.000 Gauss, e com esses parâmetros aqui, nós tivemos um concentrado de 62,2% de ferro, recuperando 2,6% da massa global do minério. O rejeito de 5.000 Gauss seguiu para 7.000 Gauss, e aqui a gente aumentou bastante a qualidade química do concentrado de 7.000 Gauss, né? Subiu para 43%, apesar de recuperar uma pequena fração aqui da nossa massa global, apenas 0,2%. Então, para resumir toda essa separação magnética em escala de bancada, em escala piloto, eu trago esse gráfico. Aqui à esquerda nós temos a recuperação mássica global, e à direita nós temos o teor de ferro no concentrado final acumulado. Aqui embaixo está o campo magnético em Gauss. Essa linha contínua aqui em laranja, ela representa, essa curva contínua laranja, ela representa a recuperação da primeira campanha de separação magnética em escala de bancada, e a linha tracejada aqui, ela representa o teor de ferro no concentrado. A gente observa que à medida que aumenta o campo aqui, a gente aumenta a nossa recuperação, tanto mássica quanto metalúrgica, mas a gente perde em qualidade, né, do nosso concentrado. Agora, essas duas retas aqui em preto representam os testes piloto da separação magnética. A gente vê uma congruência aqui, né, com as curvas da separação magnética da primeira campanha em bancada. Essas duas aqui, elas quase coincidem, né? E a última separação magnética em escala de bancada, em que a gente fez aquela investigação com todos aqueles parâmetros, né? E no fim aqui a gente perdeu um pouquinho em recuperação mássica, né, comparando com os testes anteriores, só que nós ganhamos muito no teor de ferro aqui em 7.000 Gauss, né, saindo aqui de baixo, de 58%, 56%, para quase 64% aqui no nosso concentrado final. Com isso nós temos nossos produtos finais, né, eu decidi ficar com o resultado da separação magnética em 3.600 Gauss para essa fração abaixo de 0,1 milímetro, tendo em vista as especificações químicas e granulométricas aqui, o concentrado do refluxo aqui das duas frações intermediárias, e a fração mais grossa aqui, o concentrado da separação magnética de baixa intensidade. Com isso nós temos nosso concentrado final e o rejeito final. Consegui recuperar 81,6% do ferro da alimentação, um concentrado final com teor de 66,3%, 4,1% de sílica, 0,19% de alumina e 0,043% de fósforo, atendendo aqui todas as especificações químicas, né, definidas lá no início do nosso trabalho. Já em relação à granulometria, o nosso concentrado final ele ficou com 11,5% acima de 1 milímetro, e 12,7% abaixo de 150 micrômetros, também atendendo às especificações granulométricas. Para finalizar, vou concluir aqui o meu trabalho. A gente observou lá que a fração mais grossa ela foi processada utilizando um separador magnético de baixa intensidade, e como as partículas elas não estão bem liberadas nessa fração mais grossa, o concentrado apresentou menos de 60% de ferro, apesar de ter concentrado a maior parte da magnetita. As frações intermediárias, entre 1,04, 0,4 e 0,1 milímetros, elas foram beneficiadas utilizando um refluxo em escala piloto e produziram concentrados de alta qualidade química, né? A primeira fração com 67,6% de ferro
e a segunda com 68,2% de ferro no concentrado final. Então, o refluxo operou bem, né, para esse minério nessas frações. Já a fração mais fina, a fração entre 0,1 milímetro, os resultados da separação magnética dessa fração mostraram bons resultados até, no máximo, 5.000 Gauss, e nesse campo magnético a gente teve 62% de ferro no concentrado final, uma recuperação máxima global de até 5%, e a gente observou, né, quando a gente vai para 7.000 Gauss, a gente perde muita qualidade química no nosso concentrado final. Por fim, eu queria concluir aqui que o fluxograma final da rota de beneficiamento alcançou todas as especificações estipuladas no início do trabalho, tanto químicas quanto granulométricas, para a produção do Sinterfeed. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Daniel, pela sua apresentação, tá? Você fez direitinho o tempo que eu te pedi, ainda sobrou 2 minutinhos, se você Eu estava com quisesse. medo do tempo. Não, mas você fala muito tranquilo, pausado, não precisa correr para fazer apresentação, e o seu trabalho é muito grande, mas você focou nos pontos principais, eu acho, para uma apresentação. Assim, eu gostei muito, tá? Agora, gente, queria passar a palavra para vocês. Quem gostaria de começar fazendo os comentários, sugestões, as perguntas para o Daniel? Uai, posso começar? Pode. O microfone desligado, professor. Voltou? Agora sim. Desligou aqui sem querer. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né, ao Daniel, a Riser. Parabenizar pela apresentação e pelo trabalho. Eu achei que ele está muito bem escrito, né, muito claro, seus resultados estão muito bem apresentados. Claro que tem algumas coisinhas, né, que a gente vai pontuar aqui agora, né, mas coisa tranquila, né? Algumas dúvidas que eu fiquei ao longo do trabalho, algumas sugestões. A gente vai discutir elas um pouquinho. Você está com o seu trabalho aberto aí? Estou sim. Tá. Então, primeiro, queria falar com relação ao resumo. Achei bom o seu resumo, né? Você expõe aqui seus resultados de forma bem clara, bem objetiva, mas eu senti falta das palavras-chave lá embaixo, né? Que é um elemento obrigatório no resumo, né? Então, colocar ali pelo menos 5 palavras-chave, eu acho que seria bom. Mas uma coisa que me chamou a atenção no seu resumo está lá no primeiro parágrafo, na segunda frase. Você fala que o minério é composto essencialmente por hematita, magnetita, gritita, quartzo e caulinita. Mas ao longo do seu trabalho, você mostrou, né, que você fez caracterização química, né, por FRX, mas em nenhum momento você mostrou uma caracterização mineralógica, né? Não existe uma difração, por exemplo, que você identifica as fases. Então, você afirmar isso aqui sem mostrar evidências, eu achei meio ruim, né? Eu não sei se você fez essa análise e não colocou no texto, mas eu senti essa falta, né? Você afirma, não põe no resumo, mas você em nenhum momento mostra isso pra gente na sua metodologia ou nos seus resultados. Então, essa frase aqui tá meio... não ficou muito bem colocada. Né? O abstract também, faltou as palavras-chave, né? E agora com a introdução. Falando um pouquinho de ABNT, né, eu observei que suas margens elas não estão no formato certo, né? A superior e a esquerda 3 centímetros, direita e inferior 2. Eu acho que aqui elas estão todas iguais. A de cima está um pouquinho maior, mas as laterais e embaixo tá a mesma coisa. Então só dá uma atenção aí na questão das margens. A numeração de página sua também não está legal, porque ela começou a aparecer no lugar certo, né, na introdução, mas você contou com a página, com a capa. A capa ela não é contada na numeração. Então aqui que você começa na página 6, na verdade é a página 5. E depois daqui o número de página sumiu, né? Desapareceu, só ficou na primeira página. Aí dá uma atenção nisso daí também. Nossa, é verdade. Aí depois da revisão bibliográfica, os seus títulos das figuras estão embaixo, mas de acordo com a norma da ABNT, ela vem em cima. Pelo menos a última versão que eu tenho, né, de 2011, eu não sei se tem uma versão mais recente do que essa e se foi mudada essa configuração, mas que está expressa na ABNT a legenda das figuras em cima.
Na página... Aí aqui eu estou seguindo a página do PDF, tá? Já que não tem numeração na página. Página 9, você mostrou aí o desenho esquemático do refluxo industrial, né? Mas ficou faltando a fonte, né? Botar a fonte aí nessa figura. E no primeiro parágrafo, abaixo da figura, né, você fala lá, segundo esse autor aqui, que eu não vou me atrever a falar o nome dele, que né, não vai ser legal, você fala que o sistema operante no refluxo classifier é uma combinação de leito fluidizado intermediário, Essa frase ela já foi dita anteriormente, né, quase da mesma forma, então ficou quase um parágrafo duplicado. Une os dois, né, só pega essa referência aqui que você colocou e coloca junto com a outra, só para não ficar uma informação repetida. Beleza. Beleza? Beleza, Aí depois você começa a falar da separação magnética, né, sobre bibliografia, você faz um levantamento muito bacana aqui sobre a questão da susceptibilidade magnética, e aí eu vou deixar uma sugestão, né, colocar um parágrafo associando essa característica de susceptibilidade magnética com os equipamentos que você usa, né? Por exemplo, um mineral ferromagnético, ele é atraído por um campo de baixa intensidade. Então, o equipamento ideal para trabalhar com esse tipo de mineral é o de baixa intensidade. Só fazer esse link, né? Juntando essa característica da susceptibilidade com o campo do equipamento, que foi basicamente o que você fez lá na frente, né? Por que ele usou o separador magnético de baixa intensidade primeiro? Por que não usou o de alta intensidade? Né? A gente aqui, né, que está na área de tratamento, a gente sabe por quê, mas alguma pessoa, algum técnico que for pegar seu trabalho, que está entrando agora na engenharia de Minas, pode ser que não fique claro. Né? Então, você fazer essa associação entre a susceptibilidade e o campo, eu acho bacana. Eu deixei a sugestão anotada aqui para você. Tem duas citações aqui que estão incorretas, né, que elas estão depois do parágrafo. Então, você tem seu texto e depois você tem a citação. Só que aí ficou em letras minúsculas, né, o nome do autor. Quando é dessa forma, você coloca em letras maiúsculas. Deixei anotado aqui também. Depois, quando você fala dos sólidos paramagnéticos, você usou a faialita como exemplo. Talvez seja melhor usar a magnetita, né? A hematita, né? Que é o principal presente. A faialita, você nem sequer mencionou ela como estando presente no seu minério. Então, só coisa boba, tá? Mas... depois eu vou pular para a página 16. Luciano. Oi. Você vai passar essas suas sugestões para ele depois, né? Eu vou. Beleza. Eu estou anotando aqui também. Eu deixei tudo anotado aqui, mas depois eu passo o PDF que tá tudo detalhado. Chegou lá na página 16? Estou aqui nos separadores magnéticos, né? Separador magnético de média intensidade. Isso. Aí tem a figura 3.8 e no parágrafo abaixo dele, na terceira frase, você fala: além disso, a velocidade do tambor afeta diretamente a seletividade da separação. À medida que a velocidade aumenta, maior será o fluxo de partículas através do separador. Esse fluxo que você afirma é a velocidade com que as partículas estão passando ali ou questão de massa que está passando no equipamento? É massa. Ficou massa, né? Então eu entendi certo. Porque assim, eu não concordei muito com essa colocação, porque quando você aumenta a velocidade do tambor, você faz as partículas passarem mais depressa, né? Então aquelas que estão fracamente aderidas ao tambor, ou mesmo presas, acabam sendo arrastadas e por inércia vão ir para o concentrado. Então você acaba aí alterando a sua seletividade. Mas, em teoria, a massa continua a mesma, né? O que mudaria esse fluxo em questão de massa seria o aumento da velocidade de alimentação, né? E não da velocidade de rotação do tambor. Entendi. Pelo menos eu entendi, quando você falou fluxo de partículas, eu entendi massa. Se for massa, então eu não concordo muito com essa colocação. Agora, se for realmente fluxo em questão de velocidade com que a partícula passa, aí tá beleza. Mas só deixar claro nessa frase, porque ela tem uma certa ambiguidade. Tá certo. Tá? Depois, página 20, a sua metodologia. Beleza. Você mostra aqui o divisor de amostras, né, da Rock Labs que você utilizou para poder fazer o quarteamento. E aí, no parágrafo acima da figura, você fala, na segunda frase: esse equipamento garante uma divisão representativa com proporção de 10 a 50%. Eu fiquei por entender, proporção de 10 a 50%? Não ficou claro. É porque você roda
uma válvula nele, né? Aí você define quanto que você quer ir para uma caixa e quanto você quer ir para outra. Você pode colocar 50% para cada caixa, ou até mesmo 10% para a caixa menor e 50% da massa para a massa Ah, menor. entendi. Entendi. Você Quando vou consegue. trabalhar com muita massa, eu uso uma porcentagem menor, né? Entendi. É porque da forma como ficou aqui me gerou dúvida. Eu não soube identificar do que você estava falando. Eu vou É trabalhar só, mesmo. tá, só dá uma atenção nessa frase, porque ela ficou, pode gerar muita dúvida. Depois, na página 22, você já está aqui falando da sua metodologia também, né? Você mostrou aqui que você colocou a série de peneiras que você utilizou nos seus ensaios de peneiramento e você já coloca aqui na tabela 4.2 as proporções em massa em cada fração granulométrica que você recebeu, né? Isso. Isso daqui eu já consideraria um resultado. Uhum. Então, essa informação aqui eu acho que ela está fora do lugar. Acho que seria melhor você colocar ela lá no capítulo 5. Beleza. Tá? Depois, na página 23, quando você fala aí da fração passante em 3,35 retida em 1, você fala do Lins. E aí você fala que na escala piloto você usou equipamento tal, e as velocidades de alimentação e do tambor foram ajustadas em 2,5 e 7,5. Mas nos outros equipamentos você usou massa, né, na taxa de alimentação. Você não tem essa informação em massa também para ficar compatível com os outros equipamentos? Eu acho que não. Não, né? Não. É porque eu só senti essa diferença, né? Porque todos os outros equipamentos você usou a taxa de alimentação Mas eu em vou quilo. procurar. Talvez eu encontre isso. Tá? Acaba não sendo um ponto tão relevante, né? Porque, querendo ou não, é um ajuste do equipamento, né? Então, se você ajustar lá, mas só para ficar compatível com os outros mesmo, tá? Detalhe. Depois, na página 27, na Fração tabela. abaixo de 0,1. Isso, Tabela abaixo de 4.3. 0,10 milímetros. Na tabela 4.3, você mostrou aí, né, que você fez esses dois testes, né, no equipamento, com abertura de 0,5 milímetros e abertura de 1,5. E aí você colocou que no equipamento com abertura na matriz com abertura de 0,5, você fez duas condições de teste com relação à massa e três condições de teste com relação ao tempo de lavagem. Você colocou lá no parágrafo que você fez essas duas situações, com a massa variando entre 15 e 30 e com o tempo em 5, 10 e 20. Na sua apresentação, você explicitou que você considerou os resultados melhores como sendo 15 gramas, agora eu não lembro qual que foi o tempo que você colocou lá. Mas aqui no seu 10. texto você não colocou, né? Você só colocou que foi feita a condição você colocou que foi feito o teste nessas condições, mas você não colocou qual delas, né, que você escolheu para seguir adiante, né, na forma de texto, Tá né? certo. Aí só complementar esse parágrafo aí, é o penúltimo parágrafo da página. Beleza. Tem na apresentação, ficou beleza. Agora nos seus resultados, na página 29, questão de ABNT também, tá? Você começou o capítulo 5 na página 29, no finalzinho da seção 4. Só pula isso para a página seguinte, né? Porque sempre que a gente começa um tópico novo, a gente inicia uma nova página. Mas, tá? Só dá uma quebra de página aí, vai ficar bem resolvido. E aí, logo no início, você fala que a moagem e o peneiramento foram feitos por terceiros, não foram abordados, né? No início, na metodologia, dá a entender que você fez a análise granulométrica de tudo, né? Que você explicita lá a questão da série de peneiras, você coloca alguns resultados, mas aí lá na frente você fala que não fui eu que fiz, já veio pronto. Então, já deixar isso claro lá na metodologia também, né? Para não gerar essa confusão. Beleza. Beleza? Na página seguinte, na sua tabela 5.1, você coloca aí a composição química, né, das suas frações, e aí você coloca lá a porcentagem dos outros elementos. Você citou, né, na sua apresentação que são elementos minoritários, mas ainda assim fica em dúvida quais elementos são esses. Porque a porcentagem é bem alta, É bem alto né? mesmo. Ela é considerável. Então, talvez detalhar um pouquinho que os outros elementos são esses. É perda por calcinação, são elementos menores mesmo, que o somatório deles dá estudo. Talvez trazer essa informação para a gente também. Dá uma curiosidade grande de saber o que é isso, né? 27%, 22% é alto, né? Então, explicitar um pouquinho
mas esse daí eu acho que ficaria melhor. Na página seguinte, você colocou a distribuição granulométrica, né, das frações menores do que 1 milímetro. Aí é só uma sugestão, tá? Todos os outros gráficos de análise de distribuição granulométrica que você colocou ao longo do seu texto, você colocou as linhas de grade verticais. Isso facilita muito a leitura do gráfico. Nesse daqui você não colocou. Então, eu até tentei fazer essa conferência aqui dos 20%. Na hora que eu fui lá, eu falei, da curva de 0,10 milímetros está lá em cima, eu vou seguir torto, eu vou tirar a informação errada do gráfico, porque eu não tenho uma linha de referência. Só colocar a linha de grade ali, fica melhor. Com relação aos resultados, eu achei muito boa a forma com que você trouxe, né? Você analisou muito bem esses resultados, você trouxe de forma muito clara e foi uma leitura bem fluida. Então, não tenho muitas observações a fazer ao longo dos seus resultados, não. Achei bem bacana. Tá? O que eu tinha mais para falar era com relação a essa parte, né, de metodologia e revisão bibliográfica mesmo, né? Agora, com relação às suas referências, eu achei duas aqui que elas não estão citadas ao longo do texto. Eu deixei marcadas aqui para você. Aí você só vê se você esqueceu de citar ou se você realmente não usou. Se você não usou, tira elas aqui da referência, porque não pode ter essa desconexão, tá? Toda referência que foi citada no texto tem que estar na lista de referências e vice-versa. Tá? Não pode ter essa troca. Agora, uma coisa que eu ia até tirar de curiosidade, que você também mencionou na sua apresentação, que é com relação à medida da densidade da camada fluidizada. Eu fiquei curioso, né? Como você falou, é um equipamento novo, né? Eu não conhecia até então, passei a conhecer agora, e que bom que estão surgindo equipamentos assim, né, de concentração gravítica que focam na fração mais fina, né? Que é um ponto que prejudica muito a separação gravítica, né? A gente fala que os concentradores gravíticos tradicionais estão fadados ao fracasso, né? À extinção, aliás. Os minérios estão ficando mais finos, eles estão ficando menos eficientes, e é bom ver que estão sendo desenvolvidos equipamentos assim. E aí eu fiquei curioso com relação a como que era feita a medida da densidade da camada fluidizada. E você mencionou no texto que é por variação de pressão, né? Você tem ali uma automação que mede a variação de pressão e faz esse cálculo, não é isso? É isso. São 2 sensores de pressão, um pouco mais, como se fosse no topo da cama, e um como se fosse na base da cama, né? Inferindo essa diferença de pressão. Certo. Aí, justamente por isso, com o equipamento ser novo, muita gente não conhece, coloca essa informação no texto, porque eu acho que muita gente vai ficar curiosa, né? E só você colocar isso já dá um tchan a mais no seu equipamento. Tá certo. Tá? Mas no mais, Daniel, era isso. Tá? Seu texto ele tá muito bom, né? São só alguns detalhes mesmo que precisam de ajuste. Aí você pode ver com a RISE se alguns desses que eu mencionei são pertinentes ou não. Né? Vocês decidem. Mas, de qualquer forma, tá tudo anotadinho aqui no PDF. Eu vou mandar para vocês, né? Assim que a nossa reunião acabar. Tá? E, de novo, parabéns pela apresentação. Achei muito bom o trabalho. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelas correções, principalmente, né? Para melhorar meu trabalho. Muito obrigado. Luciano, muito obrigada, viu? Com certeza, não, todas as suas observações são extremamente pertinentes, né? Como eu tinha mandado para você, para o Gilberto, eu até preciso mesmo dessa ajuda, porque como ele passou nesse mestrado e as universidades, cada um estão com calendário, né? A gente teve que ir a toque de caixa agora no final. O mestrado no PPG? Não, ele está indo lá para a UFV. Vai mexer lá com a recuperação de áreas degradadas lá no departamento de solos. Bacana, parabéns. Muito legal. Lá, a universidade lá é muito top também, muito. E eu acho que eu falei com ele, falou, você vai alçar voos muito altos aí, né? Mas nós vamos usar todas as suas observações, vão ser essenciais para melhorar o trabalho dele, que já está realmente muito bom, né? Mas precisa dessa essa finesse nas formatações. Obrigada, viu, Luciano? Nada. Agora passar para o Gilberto, para suas considerações, suas perguntas, suas sugestões. Rízia e Daniel, muito obrigado pelo convite, tá? Eu gostei muito de ler o seu trabalho, como o Luciano já comentou. O seu texto ele é claro, muito tranquilo de ler, isso ajuda muito para a gente, né? E a sua apresentação também foi muito boa, a forma como você apresenta é muito bacana, muito organizada, clara, isso ajuda muito assim para o
a audiência, né, compreender o seu trabalho. E eu peguei o seu arquivo, fiz as anotações, tá? Vou te passar esse arquivo depois, então não precisa se preocupar. Agora, eu só vou chamar atenções para alguns detalhes que eu acho que merecem uma olhada, para também, né, contribuir com a qualidade do seu trabalho, porque ficou muito bacana e eu acho que assim, né, quando a gente faz algo e pode, né, melhorar, apresentar algo que é o melhor, né, que a gente consegue fazer, sempre vale a pena, né? Para você fechar aí esse período na UFMG com chave de ouro. Eu vou só passar então por alguns pontos que eu anotei, mas está tudo lá no arquivo, depois eu te envio, tá? Eu queria chamar a atenção para a questão do resumo, que o Luciano já comentou um pouco. Eu acho que tem espaço para você dar uma melhorada no seu resumo. O resumo ele é muito importante que você consiga atingir alguns pontos, né, alguns aspectos, que seriam basicamente a apresentação da contextualização e relevância, os objetivos, metodologia, resultados, discussão e a própria conclusão. E aí eu acho que tem como você melhorar um pouco a parte da contextualização e apresentação dessa problemática, né, dessa relevância do seu trabalho. E aí segue essa sequência que eu falei para você, né? Então, no início, seria ali nas primeiras sentenças, né? Você já apresenta essa contextualização. E uma coisa que eu acho, assim, você chegou lá no final da sessão dos resultados, você conseguiu apresentar uma rota que satisfaz as especificações, tanto metalúrgicas quanto de granometria. Só que no seu resumo, você, só voltar lá atrás, se a gente puder dar uma olhada lá, no resumo você não apresenta esses resultados, você apresenta as especificações. E aí eu acho que as especificações não são relevantes nesse momento, né? São relevantes o quê? Os seus resultados, né, considerando todas as técnicas que você aplicou, né, o seu concentrado final, e basicamente citar que você conseguiu atingir as especificações. Porque ao longo do texto você apresenta as especificações e é tranquilo da gente checar. Então, eu acho que se você der uma olhada com mais cuidado no seu resumo, tem como você dar uma boa melhorada nele e que vai contribuir para a qualidade do seu trabalho. Eu vou... Aqui no meu arquivo, tem uma observação, assim, acho que está na página 6 do meu arquivo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso, né, na página da introdução, exatamente. Você fala quando você apresenta o minério, você cita a seguinte expressão: a partir de um determinado minério de ferro. E aí fica uma coisa muito assim, que minério é esse, né? Eu estou curioso para saber de onde que é esse minério. Eu acho interessante, talvez você puder dar algum detalhe. Eu sei que talvez, né, você não possa ser muito específico, né, sobre talvez mina, né, qual empresa, mas teria como talvez falar, talvez depósito, geologia, não sei, né, para a gente poder ter talvez até país mesmo, né, onde esse minério foi explotado, né. Então, isso eu acho interessante dar uma olhada. Tentar, de alguma forma, situar o leitor sobre a origem desse minério. Pelo menos uma região da Terra, né, Gilberto? Porque a gente sabe que eles não gostam muito, né, de falar de... Não podem, né? A gente sabe, né, de onde que é, mas eu sempre, quando o pessoal traz os trabalhos lá que são feitos lá com o Armando, eu falo, gente, fala de uma região da Terra, minério de ferro, principalmente, tem no mundo inteiro. Você falar assim, o continente já dava, né? Igual eu entendo o seu questionamento, a gente sente falta disso, né? Pelo menos isso, né? Se puder. Porque ficou engraçado também a forma como foi apresentado, né? Tipo, a partir de um determinado minério de ferro, assim, ficou muito, muito assim, vago, né? Aleatório.
ficou até engraçado. Mas, tá bom, deixa eu continuar aqui. A subseção que você faz a descrição do Reflex Classifier ficou muito mais reduzida do que a seção da separação magnética. E eu tenho a impressão que na apresentação você deu mais detalhe que não estava lá no texto, viu? Então, eu recomendaria você dar uma incrementada, se possível. Você falou mais informações aí que não estão no texto durante essa apresentação, que são coisas importantes. Até a informação que o Luciano citou aí, né? Explicar como é feita a medição da densidade e tudo. Então, seria uma recomendação. Não é algo assim que vai te demandar muito trabalho, não, mas talvez colocar mais alguns parágrafos, né? Para poder não ficar tão desbalanceado, porque senão fica... E está lá no seu título, né? É algo muito importante, né? O inovador do seu trabalho é esse equipamento, então seria interessante trazer mais informações. O máximo que você puder, né? É ganho, né, para o seu trabalho. Eu vou te dar uma dica também, e aí até entra em sintonia com o que o Luciano falou, sobre a questão das propriedades magnéticas dos minerais e como que isso pode ser explorado por cada um dos equipamentos, né? Lá no capítulo da revisão bibliográfica da separação magnética, eu acho que talvez seria interessante você apresentar aquela equação de Taggart sobre a força magnética atuando sobre as partículas. E nela tem informação da permeabilidade magnética, né? Ou a diferença da permeabilidade magnética da partícula e do meio. E também informações sobre tamanho de partícula, o gradiente do campo e a própria intensidade do campo, né? Então, isso pode ser interessante você adicionar e discutir um pouquinho, tá? Beleza. Na página 12, pelo menos aqui é onde está no meu arquivo, deixa eu só dar uma olhada lá. Página 12. Tá, você apresenta um parágrafo citando assim, os parâmetros mais comuns de serem alterados na separação magnética são... E aí você cita os parâmetros, né? Eu li isso aqui como uma afirmação mais generalista, não é algo do seu trabalho, mas do jeito que está escrito, parece que é algo, né, geral. Você cita os vários parâmetros, mas você não cita o tipo de matriz, né? Que também seria um parâmetro que você poderia investigar, né? Se essa matriz, além dessa configuração tradicional que a gente tem das placas, a gente poderia ter também fios, esferas, né? Então, é um tipo de matriz também é interessante você adicionar, se for uma observação geral, né? Se for do seu trabalho específico, aí talvez não precise. Mas eu entendi que é geral aí o que você falou. Na página 21, a parte de metodologia, Daniel, você fala da série de peneiras utilizada e você não fala que tipo de série é essa, que eu acho que é importante você talvez procurar saber e citar lá. Não me parece ser a Tyler, porque tá com umas diferenças assim, talvez muito grandes para ser Tyler. Eu não sei exatamente qual série seria, você teria que confirmar isso aí. Mas citar, né, qual tipo de série foi utilizado. Esse padrão é muito importante, né? Até para separação, para análise granulométrica por peneiramento, um dos pontos cruciais aí é a determinação da série padrão, né, utilizada. Então é interessante dar uma olhada nisso. Eu também senti falta de um DRX, né, porque você apresenta muito rapidamente lá no resumo a informação da mineralogia e depois some, né? Então, acho isso muito importante, você ter essa parte na caracterização do seu material. Se você tiver os dados, é importante apresentar. A parte da página
30, página 31, você começa a apresentar, né, as figuras. E eu aí recomendaria você fazer uma padronização. Deixa eu só ver o comentário que eu fiz aqui. Tem algumas que estão com log da abertura, né? Outras são só... Mas são vários detalhes, né? Assim, eu acho que o que chama mais os olhos do leitor é a estética. Então, isso seria importante você tentar corrigir. É coisa boba, né? Mas se você tem os gráficos, é fácil de fazer essa correção. Primeiro, né? Não colocar casas decimais nas porcentagens, né? Aqui no eixo Y. Acrescentar o eixo, porque tem algumas figuras como a 5.1 que está faltando aí o eixo, a 5.2 também. Talvez colocar a coloração das grades e dos eixos de preto. Então, né, fechando os gráficos aqui, colocando esse eixo Y, vai ficar mais interessante assim visualmente, tá? E aí, Daniel, para a gente fechar esses comentários, né, tem mais coisa, mas está no arquivo, aí depois eu passo para você. Eu iria fazer uma sugestão que é o seguinte, não quero tomar muito do seu tempo também não, mas é interessante para o seu trabalho. Talvez colocar uma figura que represente o fluxograma que você determinou como ideal, né? Lá no finalzinho da sessão de resultados, falar assim, não, esse seria basicamente, deixa eu só ver aqui no arquivo, vai ser um fluxograma que vai representar, deixa eu ver qual tabela, isso, a tabela 5.15, né? A tabela 5.15 traz os resultados, né? E aí, talvez uma outra figura para você sumarizar esse fluxograma que você determinou. Eu acho que ficaria bem interessante, sabe? Uhum. Eu acho que é isso, meus comentários. Eu vi que na sua apresentação você não comentou os casos que não deram certo, né? Fazem parte do seu trabalho. Como, por exemplo, a utilização do Reflex Classifier para a fração mais fina. Mas, assim, como está no trabalho, no documento, né? Eu acho que isso não tem problema, não. Mas seria interessante também você ter comentado na apresentação, né? Eu Mas queria, acho que mas não me dá tempo eu vi que de passar de 30. você tinha que fazer uma escolha, né? Mas eu acho que, no geral, o seu trabalho está muito bom, assim, tá bem escrito, fácil de ler, né? E essas correções que depois você pode avaliar com a professora Rízia, né? Qual que merece atenção para correção, né? Acho que com esses retoques finais aí, seu trabalho vai ficar muito bom para ser disponibilizado, né, para os alunos depois. Acho que é algo assim bem interessante para compor aí o nosso acervo que está cada dia melhor, né, professora? Muitos trabalhos bacanas. Então é isso, Daniel. Obrigado a vocês pelo convite e acho que aí te desejo boa sorte, tá, lá na UFV. Que você vai conseguir aprender muita coisa bacana. A área correlata com a nossa e é isso. Obrigado professor. É um prazer estar participando aqui com vocês. Ô, Gilberto, muito obrigada, viu? Não, com certeza também o Daniel vai pegar todas as suas sugestões e elas também vão acrescentar no texto, no trabalho dele, igual você falou, é um trabalho muito bom. Tudo que puder fazer para ele ficar melhor ainda esteticamente, essas faltas, né, de alguns pontos que realmente são muito importantes, isso daí com certeza o Daniel vai fazer, porque isso também é de interesse dele, né? E eu acho que vai ficar muito bom, vai melhorar bastante o trabalho dele. Inclusive, até, Daniel, depois eu acho que vale a pena a gente tentar publicar alguma coisa disso daí, até por você já estar no mestrado, vai contar muito para você e o seu trabalho ficou muito bom. É uma coisa nova para nós aqui no Brasil, né? Eu também, é a primeira vez que eu também vi esse equipamento, igual o Luciano falou. A gente, quando fala de separação gravídica, hoje em dia a gente até fala, não, esquece daí, não vamos nem olhar, porque os minérios estão ficando cada vez com a liberação mais fina, e aí eles não funcionam. Então, é uma coisa nova que pode vir, você está provando aí
para dar uma mudada nesse paradigma, né? E aí veio e falou, ainda a separação gravídica ainda funciona, gente, olha só, né? Então, Daniel, achei que tinha caído. Eu acho importante, e uma única outra coisa também, Daniel, que depois, agora que eu vi, o resumo tem que ser um parágrafo só, tá? Você tem que juntar tudo, não tem um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, não, tá bom? Mas é tudo junto, sim, tá? Uma coisa emenda com a outra só, tá? Mas ele vai fazer essas modificações, gente, eu agradeço muito, tá? Vocês terem recebido, assim, um tempo mais curto do que o usual, né? Mas, como se a gente puder fazer para ajudar os nossos alunos, principalmente os excelentes alunos, né? A gente tem que fazer. Daniel, eu vou pedir que você saia um minutinho, daqui a pouco eu te chamo lá, se você não conseguir entrar. Tá bom. A gente tem que discutir aqui a sua nota aqui, tá bom? Aí Tá uns bom. 5 minutinhos você marca aí você pode voltar, tá bom? Obrigado, tá bom. Aí, gente, de novo agradecendo vocês, tá? E aí a nota que vocês acharem que ele merece aí, que aí eu vou bater na ata, mando para vocês assinarem, e vocês me devolvam para eu mandar para a Sônia para integralizar para ele, mas com a certeza de que ele vai fazer essas correções, como eu havia falado com vocês, precisa, né, dessas. Não deu tempo suficiente para ver todos esses detalhes, mas o principal era o conteúdo, e realmente estava muito bom, né? Sim. Com certeza. São 40 pontos do trabalho escrito e 60 pontos da apresentação. Olha, Riz, eu acho que ele merece um conceito A, né? O trabalho dele ficou muito bom, a apresentação dele é muito bacana da gente ouvir, ele apresenta muito bem, né? Sim. Então, eu acho que talvez os 90 pontos... Tipo, você quer tirar na parte escrita e deixar 60 na apresentação, 30, 60? Ou 35, 85? Acho que pode ser 35, mas o restante da outra parte. 85 não, 55, 35, 85. Ai, ai. E você, Luciano? Olha, para mim, pode colocar 56 na apresentação, 35 na parte escrita. E nessa versão, né? Porque se fosse na primeira versão, aquela que ele tinha mandado primeiro, aí não era 35, não, era menos um pouquinho. Pois é, por isso porque que eu falei. Não, quando tava... ele mandou, eu falei, Daniel, eu tenho que corrigir. Calma, tá desesperado. Na hora que eu recebi, você me mandou um e-mail, eu já tinha começado a ler. Eu falei, gente, tá tão pequenininho, só tem 4 referências. Eu falei, olha, tá. Mas depois ele mandou outra vez, eu falei, esse aqui tá bem melhor. Ainda bem. Eu falei com ele, eu falei, olha, isso é um trabalho científico, não é mais um relatório de empresa. Calma aí que nós temos que mexer muita coisa aqui. Ô, Luciano, deu uma picada, é 35,55 também ou 35,56 que você falou? 56. 56, né? Eu vou junto com vocês nessa também, né, gente? Porque eu acho que realmente merece um A, sim. Porque o trabalho dele está muito bom. E só não ficou melhor a escrita realmente pela falta de tempo, porque ele escreve... A gente viu, ele escreve muito bem, mas assim, se eu tivesse tido tempo de corrigir uma segunda vez, que é o que eu normalmente faço, ficaria até melhor. Mas eu acho que está de bom tamanho, tá? Agradeço muito vocês. Deixa eu chamar ele para entrar, porque eu acho que ele não vai conseguir. Não sei por que ele não está conseguindo entrar. Chamando ele aqui. Voltou. Ei, Daniel. Ei, foi rápido. Foi. Gente, aqui é vapt-vupt.
Ô, querido, você passou com louvor, tá? Você passou com A, viu? Oh, que beleza. Eu vou fazer a ata agora, vou mandar para os professores, para o Gilberto e o Luciano, eles vão assinar junto comigo. Aí eu vou mandar uma cópia para você e para a Sônia, porque aí ela já consegue fazer a sua integralização e com a certeza de que você vai fazer as correções que os professores vão te mandar aí. Aí você vai mandar essa versão final para mim, para eles e para a Sônia, porque você tem que colocar no Moodle da disciplina, né? E também para ficar no nosso banco, né, de TCCs, como disse o Gilberto, que tem, assim, os TCCs têm tido um upgrade de qualidade muito grande, né, nos últimos tempos, e é isso que a gente quer, né? E deixa você terminar essa correria sua, nós vamos conversar sobre publicação, sim, que eu acho que vale muito a pena. É uma coisa nova, o trabalho está muito bem feito, e eu acho que, igual, a gente não precisa... Tudo bem, a gente não falar o minério de uma parte, a gente fala pelo menos de uma parte do mundo, se for possível, mas independente disso, eu acho que é muito válido, tá bom? Então não preciso Então, te corrigir dar os essa semana, não. parabéns, querido, tá? Que você tenha muito sucesso nessa nova empreitada aí e que, com certeza, você vai trazer muitas coisas boas para a nossa área, né? Essa parte de áreas degradadas também é uma parte importantíssima para a mineração, né? E a UFV, eu acho que você está num local muito bom para isso, né? Tem as pessoas que eu conheço de lá são profissionais extremamente competentes e como tudo que você já fez até hoje, eu tenho certeza que você vai se dedicar muito e vai ser um excelente profissional nessa área aí, né? Quem sabe no futuro, voltando para vir dar aula nessa parte aqui para nós, né? Quem sabe? Isso é uma boa mesmo. Então eu não preciso fazer essas correções essa semana, não. Eu posso deixar para depois. A Sônia lança minha nota e eu corrijo Pode. depois. Beleza. Pode, você só não pode, tem que ser antes do semestre seminar, porque ela precisa ter isso lá no Moodle, né? Mas aí eu vou falar com ela que você está fazendo as correções, porque eu sei que você está nessa correria com as outras disciplinas, mas eu sei que você vai fazer. Mas aí a gente fica aguardando, tá? Melhor deixar para depois, que eu não faço tão corrida a correção, né? Eu faço com mais Isso. calma. E só agradecer de novo, Luciano e Gilberto, viu? Pelas contribuições valiosíssimas que vocês fizeram aqui no trabalho do Daniel, tá? E eu vou encerrando aqui só a gravação, gente, só um minutinho.